Olá ursinhos e ursos trans! Estamos aqui em mais um dia no Vale dos Ursos. Aqui quem fala é o Panda. E junto comigo está o meu famoso encosto. Porque, gente, eu não quero ser encosto das pessoas. Tristeza isso. Isso é uma tristeza. Sou eu, gente, o Polar, a pessoa mais animada do mundo. Sim, eu sei que vocês me amam também. Obrigado. Polar, um urso super animado, super alto astral. Não é à toa que eu dei o apelido pra ele de encosto. Sim, sou pra cima, alegre. Olha a minha alegria. Bate palma, bate E... palma. Pronto. E... Tá Bom, bom. Ué, bom, estamos aqui para fazer outro pocket, gente. Uhum. Esse daqui é mais um dos que vão sair na sexta-feira, para ninguém confundir. Sim, Só lembrando que estamos no Spotify, no SoundCloud e também no canal do YouTube. exatamente. Os, como que funciona? Qual os áudios chegam primeiro? Spotify ou YouTube? Me lembra, Polar? O YouTube, ele chega na hora que é aquela hora que a gente comenta, que é 7 horas. Uhum. Geralmente os streaming só de áudio, tanto o SoundCloud como o Spotify, eles entram meia horinha antes, se umas 6h30, 6 horas. Então eles são lançados mais cedo lá, pessoal. Então, se Sim, você tem muita pressa e já quer escutar, 6h30 já tá no Spotify e no SoundCloud. Só correr exatamente. lá, digitar Vale dos Ursos e escutar as faixas novas. Sim, se você ficar com dúvida de encontrar, porque não tem como a gente colocar link. Então, se você ficar em dúvida, é o mesmo nome, são em todos os lugares Vale dos Ursos. E também em todos os lugares é a mesma arte. Então a mesma arte que é do YouTube, é no Spotify, é no SoundCloud, para ficar mais fácil todo mundo se encontrar. Assim todo mundo se encontra, porque, né, a gente tá hiper mega famoso, então é muito inegável que as pessoas podem se perder. Não é mesmo? Bom, hoje estamos aqui para falar sobre uma coisa que eu e o Max temos muito em comum, Nossa, que é realmente. idiomas. Sim, sim, gosto muito. O que gostamos muito é falar sobre outras línguas. Sim, sim. E... Pra que toda essa animação, jovem? É porque eu fiquei animado agora, de verdade. Ah, nos outros podcasts tava tipo cagando, então. Não, nos outros eu tava só assim, ó, tá minha cachorra, ó, animou. Eu acho que a animação foi pra geral. Como que ela Foi. chama? Ai, tem 4. Meu Deus. É, É a verão, primavera, outono e inverno. Porque quase depois do isso. solstício. Quase isso. Gente, se você não sabe quem é Solstício, assiste o nosso último pocket da semana passada que vocês vão entender. E quem veio daquele pocket e gostou muito, já comenta aí se a cigarra. Comente se é cigarro, sim. Exatamente. Não confundir com a do Pula Muralha, que ensina mandarim. Por favor. Enfim, já pegando esse gancho da Cici, que ensina línguas, vamos começar então o nosso tópico sobre línguas. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu acho que línguas é uma coisa muito estranha no Brasil, né? Que é o país que a gente vive. Porque a gente aprende inglês na escola. Desde ali da quarta, terceira série, algumas escolas até antes, segundo ano. Só E um adendo. O inglês que a gente aprende é literalmente só verbo to be e acabou. Não sai exatamente, disso. exatamente. E a gente aprende então desde criança, desde 9 10 anos na escola, até o terceiro colegial, até o último ano do médio. E a gente sai da escola sem aprender a falar. Eu acho isso assim. Será que alguém É, nunca percebeu isso, tipo, dos grandes altos responsabilidades de negócio de cultura, porque. De educação, né? Porque é muito tempo gasto num negócio que deveria funcionar. São pagos professores, é deliberado tempo, você tem material de estudo, você tem a escola, mas você sai de lá com vários anos que você vê sempre a mesma coisa,
Que é todo ano, é verbo to be, é I am, you are, he is, é aquele negócio que você fica com ódio de He, inglês. she. E se você encontra uma pessoa na rua, um americano, um inglês, uma pessoa que tem o inglês como língua nativa, você não consegue desenvolver uma conversa com ela. Eu sempre achei isso ultra frustrante. Mas você tá bravo? Não, não tô bravo, não, gente. O Não, Polar tá quase porque. batendo pau na mesa, gente. Tá revoltado. Não, sabe, porque eu fico pensando assim, porque eu converso com muita gente, até pelo fato de eu gostar muito de idiomas, e então Olha, famosinho. eu converso com pessoas de vários lugares aí. E você vê que esse negócio funciona assim em alguns outros países. É claro que, ai, depende de trocentas zilhões de coisas para funcionar, não é só educação. Mas, cara, é um tempo que a gente gasta é enorme na vida e a escola não dá conta. Todas as pessoas que eu É, conheço, pelo menos isso é amigos verdade. meus de escola, que falavam bem inglês, é porque faziam um cursinho de inglês. Não porque tinha aprendido Ou inglês na jogava um escola. videogame. Também, também. Então precisava sempre de um externo para conseguir aquilo que a escola já dava, tipo, há anos, entendeu? É, preciso do famoso STEP, porque assim, você tá nos Estados Unidos porque é o mais conhecido. Lá, eles têm as aulas normais deles, porém o idioma que eles aprendem em secundária é o espanhol. Olha aí. Muita gente que sai das escolas dos Estados Unidos sabem falar espanhol. Sim. Eles pegam e aprimoram muito as línguas lá. O francês, na França, vamos falar da França. Além do francês, eles ainda aprendem o inglês, porque é a língua universal. Uhum. Basicamente, todo mundo tem que hoje em dia saber inglês. Sim, sim. E além deles abordarem outros idiomas, porque assim, se eles quiserem, eles podem ter alemão, Sim. podem ter inglês britânico, porque tem diferença do britânico com o americano, Porque, caso você não saiba. porque são finos, né? Eles bebem o chá das 6. Exatamente. E também aquela questão, eles abrangem o que a terra deles trazem. No caso, a Uhum. Europa já é um país que tem uma cultura muito vasta, então Sim. nas escolas lá eles já priorizam até idiomas que todo o continente europeu fala. Sim, sim, sim. Então é triste ver como que no Brasil ainda não funciona isso, porque até mesmo eu tinha aula de espanhol também, muitos lugares não tem, porque eu estudava na ETEC. Uhum. Lá a gente tinha grade de espanhol junto. Então, assim, complementava, mas podia ser melhor. Sim. É Até engraçado. mesmo com o espanhol, a gente só fica na conjugação de verbo igual o inglês. Não sai do to be. Sim. Sim, é uma coisa mais gramatical, né? Não é uma coisa meio Só fica fluida, nisso. assim. Sim. Aí você acaba Você, enjoando. sim, você me falou uma coisa que me lembrou uma outra coisa. Geralmente, quando você pega no próprio YouTube ou notícias que seja, que você fica sabendo dessas coisas, você pega a maioria dos poliglotas hoje vivos que tem no mundo, né? Os poliglotas vivos. Você pode colocar que 70, 80% deles são ou nativos ou moram na Europa. Por essa facilidade que tem da educação, que você tem línguas, várias línguas, desde quando você é pequenininho, de criança, Ah, lá junto é país com de primeiro que, mundo. sim, junto com que também a gente tem a facilidade territorial, que os países são pequenos. Hum, Não é igual o sim. Brasil que você pega um avião e anda 4 horas de avião e você tá no mesmo país. Entendeu? 4 horas dentro da Europa, você atravessou uns 6, 8, 10 países, entendeu? E Você cada um. literalmente pega um metrô e já tá em outro país. Exatamente. E aí você pega cada um de uma língua, então é muito mais fácil, entendeu? Por exemplo, se você quiser fazer uma imersão de russo aqui no. Como é que você vai fazer no Brasil? Tem que atravessar o oceano, tipo lá no. Agora, se você tá na Europa, já é mais fácil, entendeu? Tipo, já tá mais Tudo é mais perto. fácil na Europa. Exato, entendeu? Estão um mais pertinho do outro, você tem ali a educação que acaba ajudando, um jeito de outro. Geralmente eles já falam uma segunda língua que é inglês, então fica mais fácil ainda. Então é bem interessante isso, porque você tem pouquíssimos, pelo menos que eu conheço uns dois, três, que são mais famosos, assim, poliglotas brasileiros. Mas, olha lá, meus cachorros concordando. Temos aqui vários outros poliglotas, no caso seus cachorros. Exatamente. E a grande maioria, a grossa maioria, é tudo europeu. É, se você for analisar mesmo, o pessoal de Portugal,
eles têm uma sede, assim. Porque eles saem falando português, mas ao mesmo tempo inglês, que ao mesmo tempo já tá falando francês, Sim, alemão. Eles vão agregando tanto de uma forma. sim. Mas se você for ver até por estudos, tipo, Inglaterra é um dos primeiros países que tem a melhor educação no Uhum, mundo. uhum. A Europa bate de frente com muitos países, porque a educação deles é outro nível. Só não consegue Sim, bater de frente com o Japão, porque no Japão eles são um país muito rigoroso. sim, sim. Nossa, a rotina de um estudante no Japão é assim, não para. Sim, Enquanto chega a ele ser tá estudando de estressante, né? dia, tarde, aí tem aula de música, Uhum. piano, xadrez, um monte de coisa. Então, assim, o Japão tá em primeiro lugar. Porque ele literalmente coloca a pessoa pra estudar tanto que ela não tem folga. Ela não Sim. descansa. Ela fica desejando as férias de verão o tempo todo. Mas até nos animes a gente vê isso, né? Ah, os animes retratam bem, de uma forma satirizada, mas assim, Sim. é legal os eventos que eles fazem, porque você vê como a cultura influencia. Vamos pegar aqui um evento que sempre acontece nas escolas do Brasil, por exemplo, a festa junina. Uhum. Eu sempre treinava, os professores desciam com as turmas para poder treinar com os Sim, pares, as danças e sim. tudo mais. Aí você pega o Japão com o que a gente já vê nos animes, os festivais que eles fazem, Uhum. dentro da própria escola. Sim. Eles, basicamente, cada sala vira algo que eles decoram, eles enfeitam, tem... Eles criam, Sim. tipo, os cafés, eles fazem uns negócios muito louco. E Uhum. aqui a gente faz as barraquinhas, né? Que é mais humilde. Mais humilde. Mais tranquilo, né? Isso até me lembrou uma vez que a gente até dormiu na escola. Isso Gente. daria uma boa... Ah, um dia eu conto essa história, foi muito legal dormir na escola. Nossa, acho que eu nunca Sim, a dormi na diretora escola. estava sabendo, não foi legal. Que bom, Um né? projeto com duas salas. Caramba, interessante. Acho Um que eu nunca dia dormi na saber escola. isso. A gente dormiu 2 dias seguidos na escola, foi muito legal. Foi uma festa Caraca. do pijama na escola. Eita. Tinha comida, professor, um monte de coisa. Foi muito da hora. Legal, né? Eu conto isso em uma outra oportunidade. Quem sabe o Sim. próximo tema? Quem sabe? Aí, ó, vamos Fica no deixar, ar. vamos deixar aberto. Se você quiser esse tema, coloca aqui nos comentários. Se você quiser saber como é dormir numa escola, vem Exatamente. comigo. Se você quiser saber como é dormir numa escola, durma no Missalk. Durma, invada essa escola, não tem problema. Não, gente, não faça isso, vocês vão ser presos. Mas, puxando o gancho de que você falou, vamos dar entrada, então, Vamos. nos idiomas que a gente escolheu. Cada um escolheu três. Isso, E os que mais gostamos. você quer que eu comece ou você quer começar? Pode começar. Ok. Na Os minha mais velhos lista... primeiro. Ah, então é você, Kézia. Ah, Mas a pessoa tá me chamando de velho encosto no mesmo. Ó, gente, eu não quero mais para mentir. dizem que a Ó, gente insulta quem a gente gosta. Fica no olha. ar. Aí, tipo, ele bate e assopra, né? Legal. Interessante. O primeiro idioma que eu coloquei aqui, como sendo da minha lista, eu tentei não colocar os padrões, tipo, inglês, né? Tipo, depois a gente fala do inglês. Ai, lá vem a Maria Mas, Padrão. mas o primeiro que eu coloquei aqui, que na verdade eu acho que foi, eu acho não, foi o idioma que eu quis estudar porque eu senti vontade de estudar. Não foi aquela coisa que você precisa estudar. Eu que fui procurar o idioma. Foi alemão. Foi a primeira língua que eu fui estudar que eu fui atrás. Eu pedi pra minha mãe pra me colocar numa escola que tinha aqui numa cidade perto, porque aqui na minha cidade não tinha, acho que nem tem até hoje, escola de alemão. Ah, interior de São Paulo é foda. Não, mas aqui é o buraco do interior, né? Mas enfim. É o buraco do E urubu. é quase isso. Eu tenho uma história maravilhosa do alemão que foi assim, tipo, geralmente quando eu estudava alemão eu falava para as pessoas que eu comecei a estudar no segundo ano do médio. Então eu tinha 16 anos. E nessa época, tipo, todo mundo queria estudar inglês. Todos os meus amigos estudavam inglês fora da escola tipo, só eu, estranho, né, que fazia alemão. E aí, pra todo mundo que eu contava que fazia alemão, tipo, a primeira pergunta era, mas por quê? Por que você tá fazendo alemão?
Se sua família é O alemã. renegado, diferentão. Ai, meu O Deus. hipster. Tipo, você tem família alemã? Você tem, tipo, seus avós são alemães, são alemãos? É, tipo, onde é que você vai usar alemão? Que você vai perder um Você tempasso. vai pra Alemanha? É, pra que você vai? E, tipo, foi muito engraçado. Por que que eu quis aprender alemão? Porque eu gostava muito de Fórmula 1 quando era criança. Sim, e eu estava assistindo Fórmula 1. E era na época que o Schumacher, que ele corria, e alemão, né? Schumacher é uma palavra em alemão? Schumacher é um piloto de Fórmula 1 que não corre mais Não, hoje. mas a palavra é em alemão? É isso que eu quero Sim, saber. sim, é um Sobrenome. sobrenome. Ah, e você sabe o significado? É muito engraçado. Que é tipo. Schuh é sapato. Ué. E Maker é tipo. Como se fosse a profissão. Então é tipo sapateiro. Alguma coisa assim. Ai, meu Deus, eu sou um Schumacher. Exatamente. Gente, E. aprendemos a falar sapateiro em alemão. Olha lá, não é mesmo? E aí eu tava assistindo a corrida e no final ele ganhou a corrida, o Schumacher ganhou a corrida. E foi o canal de televisão fazer uma entrevista com ele, né? Falar que dá parabéns, não sei o quê. E a primeira parte da entrevista que fez com ele foi em inglês. Aí eu falei, ok, reconheço as palavras, tipo, eu sei que esse som é inglês, ok. E depois ele fez a segunda parte da entrevista em alemão, que era tipo, não sei se ia passar na Alemanha, tipo, um negócio mais fechado, não sei. Sei que foi em duas partes. E quando eu escutei alemão pela primeira vez, eu falei, oi, tudo bem? Tipo, por que que ele tá falando um monte de palavra que eu não sei o que tá acontecendo? Ele falou gritando, porque assim, eu só vejo alemão falando gritando. Tipo, Não, catarrando na cara da pessoa. não, Tipo, não. é assim que eu entendo o alemão. Não, esse é o estereótipo que a gente tem da América Latina, mas não é assim, Ai, não. que pena. É tipo o italiano, mamma mia, com a mãozinha. Sim, não é tanto assim, não. E, tipo, eu fiquei muito impressionado, assim, com a entrevista dele, tipo, com ele falando alemão. Você tinha quantos E. anos? Ai, tinha uns 15, 14, 15. Nossa, naquela época já tinha televisão? Oh, pô, tranquilamente. E, mano, eu fiquei, tipo, tão transtornado, assim, com ele falando alemão que, tipo, depois eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, tudo bem. Falei, Agora é o mãe, momento. eu quero estudar alemão. Ela, tipo, por quê? Da onde que isso veio? Falei, não, eu quero estudar porque eu vi uma pessoa falando, eu quero aprender. Aí eu comecei a fazer aula. Comecei a fazer aula, adorava aula de alemão. Só que eu fiz duas vezes, eu tentei estudar duas vezes e quando eu passava pro segundo ano, tipo, as pessoas iam saindo, 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 saindo e tipo, ficava pouca gente e eles não, e a escola não queria fazer turma. Eles queriam Hum... fazer VIP. E aí, tipo, já era caro a mensalidade. E o E aí, VIP é mais caro ainda. pra você pagar, tipo, vamos supor que, sei lá, era R$ 200 por mês, turma. O VIP era de 800, tá ligado? Era muito caro. E aí eu tive que parar, mas foi assim, a primeira língua que eu fiquei apaixonado. Adoro alemão até hoje. Então é por isso que você não é fluente, Sim, basicamente. sim, sim. Aliás, você é fluente em alguma língua? Só inglês. Inglês, espanhol eu me considero assim, tipo, uns 80% porque eu converso quase todo dia. Queria conversar todo dia, mas tô chegando lá, no espanhol. Se você quer que o Max chegue lá, deixa aí nos comentários. Se você quer que eu chegue lá e escreva força. Aqui, ó. Bacana, é uma história assim, diferente, porque você não vê tanta gente falando de alemão. Acho que Sim. alemão, acho que na cabeça do brasileiro mesmo, o alemão, ele é uma língua muito difícil comparado Uhum. também com o russo, porque russo e alemão são umas coisas bem cabulosas. Sim, a gramática de alemão é muito difícil. Mas eu admiro quem fala, eu acho uma língua bonita, tipo, a sororidade é bonita. Sim, 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 eu acho encantador o alemão. Tanto a parte da língua como cultura, eu acho muito legal.
Mas, enfim, para esse vídeo não ficar só alemão, que o Bruto tá gritando na minha cara aqui, qual é a sua primeira língua que você vai contar e dividir para a gente? Ah, e a minha primeira língua, gente, é o latim. Olha Porque ele, assim, gente. mesmo sendo uma língua morta, na época que a minha mãe estudava, eu lembro até hoje, eu olhava os cadernos dela. Aí minha tia Caramba, também estudava, eu olhava muito os cadernos delas e eles tinham a matéria de latim na escola. E eu caramba. ficava, poxa, não vejo a hora de começar a ter essa matéria. Poxa, não vejo a hora de falar latim com meus amigos. Nossa, e eu acho assim, fantástico, a pronúncia, tudo. Latim pra mim é uma língua apaixonante. Então, assim, Mas eu eu adoro queria também. saber latim. É Sim. muito difícil você achar pessoas que sabem. Nossa, Quando muito eu difícil. finalmente achei uma pessoa que sabia, ela morreu um tempo depois, então, Meu né? Deus. A gente não continuou. Mas é porque são sempre pessoas mais velhas. Não Ei, tem eu muito. tava falando com um padre, você quer uma pessoa mais fluente que um padre? Não, sim, eu tô falando aqui pessoas que geralmente entendem muito de latim, ou elas são pessoas mais velhas, tipo de idade, são pessoas tipo mais de 40 anos. Você não vê uma pessoa de 18 anos que fala completamente maravilhosamente bem latim. Não Vade existe. reta, Satana! Não existe. A não ser que for o Luba lá falando a oração de São Crux Bento. Sacra Lumen. É. Mas geralmente Enfim, são pessoas mais velhas ou são pessoas da academia. Tipo, que estuda na faculdade, pessoas de letras. gente, não é academia de exercícios, tá? Não, não é, gente. Por favor, estamos falando de cultura aqui. Mas você sabe falar alguma coisinha em latim? Não, alguma coisa elas sabem. Tipo, quando eu tava estudando enfermagem, eu arrumei um trabalho como cuidador de um padre, um Uhum. dos padres mais renomados daqui da minha Olha cidade. ele. E aí ele ia me falando palavras em latim e eu ficava tipo, nossa. Fora quando ele pedia pra eu colocar música no rádio e começava a tocar música gregoriana. Ah, Gente, música gregoriana é maravilhosa. Eu deitava com aquele padre, nós ficava escutando a noite inteira música gregoriana. meu Deus. E não era um gregoriano qualquer, era um gregoriano refinado, Que com Gregoriano é órgão, com um monte refinado. de coisa. Não é esses gregorianos de hoje em dia, não. Porque tem muito Gregoriano de hoje em dia, né, gente? Ah, os de hoje em dia não se compara nem com os de antigamente. Mas quanto tempo faz isso? Uns 2 anos. Caramba. E você sabe Eu ainda falar tava alguma estudando. coisinha hoje? Ah, Dixie Dominus Domino Olha Mea, ele. Omnis Homo Mendax. Olha ele, gente. Gastou todo o latim dele. Gastei todo o meu latim, porque é só isso que eu sei falar. Gente, eu sabia mais coisas, assim. Tipo, eu sabia quase todas as orações. Decor. Amém. Hoje Olha, eu não lembro pessoa mais. Hoje eu sabida. acho que eu só lembro Ave Maria, assim. Decor. De resto. Fala. Ave Então Maria. fala. Ah, é pra Filho da falar puta. mesmo. Eu tô com vergonha. Oxi, eu gastei meu latim aqui passando mal vergonha. Eu devo ter pronunciado até errado. Você me respeita. Enfim, tá bom, vou falar então, gente. Ó, vocês vão fazendo em nome do pai enquanto mentira, gente. Só vão escutando mesmo. Our Father. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tui mulieribus, et benedictus tui ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Nossa, eu tô pegando fogo aqui. Tá. Eu acho que você expulsou tudo que tinha pra expulsar. Pessoas que estão ouvindo o podcast, tem alguém pegando fogo? Vocês sentem que o ambiente ficou mais leve? Ó, quando vocês for pra balada com esse pocket, pra vocês abençoar o caminho da balada, pra vocês abençoar tudo, viu? Cici, você tá aí ainda, Cici. Cici! Cici, menino, foi de retro, grudou na parede, Cici. Vai de retro um satana. Gente, enfim. É muita loucura isso. Bom, essa é a minha primeira língua, porque assim, eu sou encantada por latim. Um dia eu vou falar fluente, pode ter Muito certeza. palmas. Muito É, bem. advogado também tem um negócio de saber latim. Sim, sim. Tem o meu apoio, velho. Tem que estudar bastante. Mas eu vou estudar e vou aprender e eu vou falar um podcast só em latim. Aguardem. Caraca, mano, vai ter. Vai ser É só uma escutado conversa. no Eu falo em Vaticano. latim e você em.
em alemão. Aí a gente vê de que Caraca, vira esse podcast. Jesus. Um sem entender o outro e os outros tipo boiando. Exatamente. Gente, dando procedência, vou para a minha segunda língua, que já é uma língua mais comum, é uma língua mais que tipo, tem nas Clássica. escolas para estudar, que Tem no Brasil, tá, meninas? tem no Brasil, meninas, essa é bem acessível, que é espanhol, gente. O Brasil, ele tem fronteira com todos os países que falam espanhol. Não, que não sei o E, que. Eu vou sair do habitual. Eu não vou falar de inglês, mas tô falando de espanhol. E mimimi, gente, vocês mimimi. escutaram isso? Isso foi a Ceci fazendo uma intervenção, então. E, tipo, desde o México pra baixo, é tudo espanhol, basicamente, né? Isso. E, assim, eu vou resumir porque senão esse vídeo não vai dar 40 minutos. A minha família É é um de... pocket. Exatamente. A minha família é de descendência espanhola. O meu Arriba. avô, o meu avô e a minha avó, por parte do meu pai, os meus avós por parte do meu pai, eles são espanhóis. Eram espanhóis, né? Porque já estão mortos os dois. E eles eram do sul da Espanha, de Andalucia. Os dois da cidade, uma cidade bem pequenininha, cada um de uma cidade diferente. E o meu avô veio pro Brasil, fugindo da Guerra Civil, com 17 anos, da Guerra Civil Espanhola. E a minha avó veio com 14, 15 mais ou menos. O engraçado disso tudo é que eles Da moravam na. guerra. A guerra não é engraçada, a guerra é muito triste. O engraçado é que eles moravam lá na Espanha em cidades que eram muito próximas, tipo 25 quilômetros uma da outra. E eles vieram se encontrar no Brasil. Que louco. Uau! Quase um Era o Terra Nostra. destino mesmo. Quase um Terra Nostra, só que da Espanha. Esse amor já é melhor que Crepúsculo. Por favor, mas bem melhor. E, tipo, sempre odiei espanhol porque todo mundo falava na minha família e eu achava, tipo, ai, não sei o que, não aguento mais escutar isso, tipo, parem de falar isso. E até que eu falei assim, cara, tipo, todo mundo fala na minha família, todos os meus tios falam espanhol, meu pai fala espanhol. Falei assim, por que que eu não falo espanhol? Por que que eu falo palavra Já de entendi russo? por que que você E não... quis fazer alemão. Exatamente, exatamente. E aí Tem que ser o diferentão. eu comecei a estudar, tipo, espanhol faz uns 4 meses, mas estudar assim, tipo, firme mesmo, 1 hora por dia. Eu estudei por 3 meses, deu aí umas 90, 100 horas mais ou menos. E, cara, o meu Caraca. espanhol, ele voou. Ele saiu assim, tipo, de horrível pra tipo, ok, estou entendendo 90% do que eu tô escutando, entendeu? Então, Yo hablo. exatamente. E o que me ajudou também, se você estiver estudando qualquer língua, faça isso, que isso é uma chave, eu acho, uma das chaves do segredo, que é perca a vergonha de falar. Encontre uma pessoa no Skype e vai falar com ela. Ah, mas eu só sei falar não, sim e tudo bem. Fala oi, sim, tudo bem. Porque ela vai te ensinar frases a mais e você vai aprendendo. E esse contato com uma pessoa que é nativa vai te ajudar, vai te fazer perder vergonha, vai te fazer desenvolver, vai te fazer aprender vocabulário. Então, o meu espanhol ele só desenvolveu assim muito rápido mesmo, porque eu comecei a conversar todo santo dia. Eu marcava com um amigo meu que chama Carlos, que é lá da Espanha. Tipo, todo santo dia a gente conversava meia hora. 15 minutos de português, 15 Um minutos de beijo, espanhol. Carlos. Beijo, Carlos, eu sei que você tá assistindo. E então não tenha vergonha, gente. Não tem. Eu sei que é uma barreira bizarra assim de ultrapassar quando você tá aprendendo um idioma novo. Mas assim, passa óleo na cara e fala o que você aprendeu, porque você só aprende quando você começa a colocar em prática. Essa é a minha história com o espanhol. Muito resumidamente. Olha, gente, isso aqui tá virando muito crítica social. Não é minha. Então é isso, pessoas percam a vergonha e hablem espanhol. Com Aproveitem o certeza. meme do no puedo e saem falando no puedo pros estrangeiros. Exatamente. Todo mundo sem vergonha. Isso aí, a gente tá criando pessoas sem vergonhas. Exatamente. Bom, a minha segunda língua que eu escolhi é um pouco clichê. Principalmente para as pessoas que já me conhecem, já convivem comigo, mas sim, é o japonês. Ai, olha ele.
Orewadoko desu ka? Arigato beaucoup, Ana. Enfim, gente, japonês pra mim foi algo como a experiência do Polar assistindo a Fórmula 1 e vendo o Schumacher falando em alemão. Olha aí. Só que no caso, eu era um ursinho que assistia os animes que passavam no SBT. Sim, Então, assim, tudo dublado, bonitinho. Só que eu acabei enjoando, porque o SBT passava os mesmos episódios. sim, sempre. Criei vergonha na cara e dei um jeito de achar na internet. E não vou Ah, falar a fonte, porque talvez seja de maneira ilegal, talvez. talvez com certeza, talvez com Não certeza. façam isso, pessoal. Paguem o Crunchyroll. Crunchyroll. Crunchyroll paga a gente. Paga nós, Crunch. E aí, quando eu escutei Naruto a primeira vez em japonês, eu fiquei. Nossa. Você falou Que? que mentira, eu sei que você fala português, por que que você tá Você falando não essa língua? fala assim. Por que você tá falando essa língua, velho? Tá falando aramaico aí. E nunca achei dublado. E eram episódios que eu não assistia na TV e eu queria ver. Caramba. Até que eu finalmente encontrei um site que legendava, porque os outros não legendavam. Uhum. Trocentos mil anos atrás, porque hoje em dia tudo é legendado. Sim, sim. Então, assim, foi muito difícil, mas eu achei. E aí eu fui pegando gosto. Sabe quando você estreia de primeiro, mas você escuta tanto que vira, tipo, seu comum? Nossa, sim. Isso acontece muito, porque, assim, de repente eu tô assistindo um anime aqui na televisão, alguém entra no meu quarto, eu tô lá, tipo, todo natural, escutando ele falando, xingando em japonês, e a pessoa olha pra minha cara, que é isso? Quem nunca, Então, né? assim, japonês é uma coisa que entrou na minha vida, eu deixei, eu permiti que entrasse, e é uma língua muito gostosa de falar, e fácil até. Sim, Depois sim, que você vai pegando o jeito e vai treinando, ela se torna até mais fácil. sim, Eu acho uma língua foneticamente, charmosa também, sim. bem bonita, a fonética bonita, sabe? Uhum. E todos os as formas, né? Todas as figura de linguagem eu falo, tem em Os português. kanjis. Então, tipo, você fala ga em japonês, é ga em português. Tipo, Ega, não sim. tem uma diferença bizarra. Não é um francês. Entendeu? Que tem O francês é que muito tem chato. coisas que não tem em português, entendeu? Não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Japonês tem no Brasil, pessoal. Assim, é complicadinho na hora da escrita. Uhum. Porque katakana e hinagana são duas formas de escrita que bugam o cérebro. Sim. Eu ainda tô apanhando muito. Sei escrever urso, que é kuma. Sei escrever Olha, coelho, que é usagi. olha ele. Gato, que é neko. Eu esqueci o resto porque eu fiquei com vergonha. Prosseguimos, por favor. Gente, a pessoa tava ali mandando o dicionário japonês. Não, é legal aprender japonês. Esse eu confesso que eu consigo até estudar um pouco em casa. Sim. Mas de repente vem meu bug cerebral e aí eu não consigo mais. Eu esqueço tudo que eu estudei. Ah, acontece, né? Mas é aquela coisa, você aprende mais quando você convive. No caso, você deu o exemplo de Uhum. conversar com os seus amigos de outros países. Sim. Outra dica que eu poderia dar, música, gente. Uhum. Música é uma coisa que quando você pega, dali a pouco você tá falando. Eu tenho essa facilidade, pelo menos, com o inglês. Sim. Vou dar um exemplo mais recente. A música nova do Katy Perry, 365. Eu tinha algumas palavras que eram difíceis para eu pronunciar e até para traduzir. Mas parece que depois que eu vi a letra em português, ficou mais claro aquilo para mim, porque eu sei a palavra em inglês, eu sei o significado dela e depois que eu vi que era ela que estava sendo usada na frase da música, Uhum. eu comecei a escutar ela. Parecia que ficou mais claro. Sim, Sim, sim. o jeito de Música. aprender, gente. Para mim é fácil. Não, sim, música ajuda bastante. Você tem que encontrar o seu jeito. O jeito que você desenvolve mais. A música para mim ajuda muito, principalmente nas músicas japonesas. Sim. Eu acho assim, a Unravel é uma das músicas em japonês que eu sei cantar fluentemente, eu não erro nada. De tanto que eu quis aprender a cantar ela em japonês. Caramba. Mas tem Ah, algumas músicas que eu sou bem assim também. a gente é bem muito cult. Mas, enfim. Deixa eu jogar o Próximo idioma. meu último idioma, já que estou estouradaço. Tá?
Meu último idioma, meu terceiro idioma, é o idioma eu acho que mais estranho. Não foi o mais estranho que eu já estudei, mas é o que quando eu falo que eu já tentei estudar, assim, que eu falo alguma palavra, alguma frase, as pessoas têm um leve AVC, talvez parte direito do corpo, que Do elas falam, esquerdo, às vezes. elas falam por quê? Porque você é um demente louco da cabeça, porque você está fazendo isso. Que é hebraico, sim. Olha, Shalom, Elohim, Adonai. Sim, shalom. Que é assim, tipo, quando você fala pra uma pessoa, ah, tô estudando hebraico, eu falo, você é judeu? Aqueles, né? Eu falo, não, ah, mas por que então que você tá fazendo isso? Você teve um bar mitzvah, alguma coisa assim? Exatamente. E por que hebraico, né? Primeiro eu fui buscar hebraico porque era uma língua que eu nunca tinha estudado nada. Depois porque, assim como o grego e o latim são línguas ali correlacionadas, então de um jeito você vai pegar alguma palavra ou outra. E um. Exato. Sim, e também porque um dia eu encontrei um vídeo de um rabino ensinando a escrever o alfabeto. E eu achei tão assim, ele ensinava de um jeito tão legal, tipo, Rabino Let's tão. Online. Tão informal assim, que eu falei, nossa, que interessante, né? Será que eu consigo aprender algumas palavras e tal? E aí, tipo, eu fui, assim, não é difícil também. É um pouquinho mais difícil porque tem feminino e masculino para segunda pessoa singular. Que nem, pra você... Nossa. Sim, isso é um pouco estranho no começo, mas depois você aprende. Mas, por exemplo, você quer falar você para homem é uma palavra, você para mulher é outra palavra. Entendeu? Então isso dá uma bugadinha assim no cérebro. É tipo xirri. Sim, é Shihii, só que com you. Entendeu? Ah, tá. E muito legal. E cheguei a conversar com pessoas que tinham hebraico como língua nativa, que estavam estudando português. E elas ficavam assim, bestas, sabe? Tipo, nossa, por quê? Por que que você tá aprendendo? Tá? Eu acho isso muito engraçado, assim, você entrar na cultura da pessoa e começa a Uai! conversar. Exatamente. Muitas coisas não entendia, mas eu gostava bastante. Eu já deixei de estudar o hebraico, tipo, sei lá, mais de um ano, mas tem frase que fica na minha cabeça até hoje. Você poderia falar um pouco? Ah, mas é a live do desespero essa, né? Ah, se a gente tá falando das línguas, por que não usar um pouco disso? Deixa eu ver se é. Ah, tá. Ani רוצה לאכול, ארוחת צהריים עכשיו. Amém. Dominus est. Você me abençoou, porque hebraico é uma língua abençoada. Não, na verdade eu só falei que eu queria jantar mais tarde, mas tudo bem. Uau! Olha o que um gordo pensa! Até na hora de falar outros idiomas, tá lá, falando de comida. Claro, Gordo é né? foda. Claro. Mas enfim, qual a sua terceira língua? Sua terceira e última língua? Ah, então, gente, minha terceira língua é a língua do P. Porque, assim, ela foi uma língua que eu tive que aprender no ensino médio. Foi algo que a gente aprendeu para poder se comunicar em códigos até nas aulas dos professores mais chatos. Gente, Eu eu tô nunca. destreinado? Tô destreinado, mas assim, a língua do P, na época que eu falava tão rápido, mas tão rápido que era muito difícil alguém entender. Gente, eu tinha um amigo muito profissional em língua do P. Era incrível. Pevô, PC, PE, PMeu, PIN, PECO, PETO. Sim. 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 Então, assim, eu tô meio destreinado? Tô, mas algumas coisas da língua do P eu ainda lembro. Ah, eu não tenho essa mobilidade toda. Mas eu me forcei a aprender. Você não tá entendendo. Porque o Cara. pessoal da minha turma, eles conversavam e eu só entendia. E eu não Hum, conseguia, porque toda vez que eu ia falar, a língua travava. Então pensa numa pessoa que se forçou a aprender e hoje sabe falar. caramba. Eu mesmo, uma história de superação. Se eu conseguir, você também pode. Estuda a língua de P junto com o inglês, pessoal. We can do it. Nossa, gastei meu inglês aqui horrores. Exatamente. Então, Pessoal, basicamente, não. foi muito estranho. A gente Sim. tava conversando em código
E descobrimos uma coisa. A gente tava falando mal da professora. De repente, a professora terminou de escrever na lousa, ela virou pra gente e falou: cuidado com o que vocês falam, porque algumas pessoas podem entender. Nisso, fechou tão fundo que não falava um Wi-Fi. Qual foi essa de moral? Jamais falar a língua do P perto de professores que dão aula de português. Eu concordo plenamente. Eles entendem tudo. Por favor, né? E ainda mais de professor de português. Mas é muito legal, a língua do P, querendo ou não, é um idioma? Talvez. Fica aí, eu acho que ela é uma característica. Se não é quase, é uma curiosidade. Uma curiosidade. Mentira, gente. A língua que eu tinha escolhido mesmo era o francês, porque eu acho muito bonito, mas é muito difícil. Olha. Est-ce que vous comprenez un Ai, peu le français? É, le parle français. Oui, de toilette. Je ne sais quoi, merci beaucoup. Só isso também. Gente, vai longe. Esse é o podcast que, assim, se deixar, a gente fica 4 horas conversando. Mas é o que eu quero deixar claro para as pessoas, gente. Idiomas são difíceis. No começo, parece que você é frustrante, faça como eu. Eu me forcei a aprender a língua do P, eu consegui. Então, todos conseguem, qualquer um. E estudem. Eu acho que o maior conselho que a gente pode dar é estudem. Sim. Falar outra língua é muito bom. Sim. Eu concordo plenamente. E quanto mais você aprende um novo idioma, o próximo é mais fácil. Então, se você fala o segundo, o terceiro é mais fácil. Se você fala 3, o quarto é mais fácil ainda. Só vai ficando mais fácil. Então, por que Aliás, Polar, você é um poliglota? Não. Tô bem longe disso ainda. Ah, que pena. Não, quero um dia, quero. Mas ainda não. Para incluir dos outros ninguém quer. Enfim, gente. Esses foram os 3 idiomas que nós selecionamos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Tem algum idioma que a gente deixou de falar, mas que vocês também gostam, acham exóticos, querem aprender? Deixa aqui nos comentários pra gente saber também, porque é muito importante. Exatamente. Se vocês quiserem conversar também, falar alguma coisa, se vocês estudaram esses idiomas que a gente conversou aqui, se vocês quiserem escrever alguma frase nesse idioma que a gente escreveu aqui e você já estudou, fica à vontade. Campo de comentários é um campo pra gente conversar. Às vezes eu respondo, às vezes o Panda responde, mas sempre tem um respondendo. E não deixem de dar o seu like, isso é muito importante pro YouTube entender que a gente é relevante e continuar espalhando nosso conteúdo por aí. Sim, pra falar assim, nossa, sou 2 caras loucos. Então, tipo, dê like, isso é importante. E não são 2 caras loucos, são 2 ursos muito bacanas, muito lindos e muito legais. Obrigado. Já fiz a propaganda. E não deixem de se inscrever também para receber os próximos vídeos. Esse aqui foi um pocket, mas o próximo será nosso podcast de 1 hora. Acho que era isso que eu tinha que falar. Bom, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Eu vou mandar meu beijo, porque todo podcast eu tenho que mandar um beijo. Então mande. Eu quero mandar um beijo pra minha super amiga Casey, da Argentina. Olha aí. Amo muito ela. De vez em quando ela aparece no Brasil, aparece, mas agora ela é internacional. Então, Casey, um beijo pra você. Olha, um beijo, Casey. Olha, é isso. Tá vendo? Já tem gente com quem praticar espanhol. Claro, e um beijo também pro Eric. O Eric é do Peru. Olha super aí, amigo também. Bem internacional ele. Várias pessoas que falam espanhol, gente. Pessoal. E você, Polar, não tem ninguém pra mandar beijo? Você não gosta de mandar beijo pras pessoas? Beijo, gente. Mentira, um beijo em particular para o meu amigo Carlos, da Espanha, que tá me ajudando bastante. Beijo, Carlos. Beijo, Carlos. Continua escutando a gente. Gente, nosso tempo está estourado, já terminamos. Fiquem ligados nos nossos próximos vídeos. Fiquem ligados no YouTube, nosso canal do YouTube. Fiquem ligados também no nosso podcast que tá no Spotify e também no SoundCloud. Era isso. Até o próximo vídeo e falou! Sayonara!